tivemos muitos problemas para montar a equipe. De terça-feira para cá, alguns vetados pelo departamento médico, outros ainda sentindo. E aí a gente teve que optar por isso aí, né? Pela equipe que a gente optou em entrar. Treinamos uma equipe, infelizmente, os problemas apareceram e a gente não pôde manter dentro do jogo. A única mudança que a gente fez foi a troca do Viana pelo Kemp. O restante foi a necessidade que a gente teve em fazer essas trocas. É justamente sobre isso, né? A gente teve um dia a mais que parecia aí um trabalho, até um dia para descanso, como disse o preparador físico, mas a gente teve a informação do Lucas Crispim, que teve um veto do departamento médico, mas realmente é isso, que pareceu que realmente as escolhas, não foi aquele dia de escolhas corretas, né, PC? Olha, não só o Lucas, o Eusébio também, não sei se foi passado para vocês, o Eusébio também se apresentou com dores musculares, então era risco. O próprio médico passou. Mas é o que eu estou dizendo, a gente vai optando dentro do que a gente tem. Não adianta achar que a gente vai chegar e botar e as coisas vão acontecer das melhores maneiras possíveis, né? É difícil. Pegamos um time que veio bem fechado, tivemos muita dificuldade para jogar, principalmente no início do jogo. Na troca a gente pôde igualar o meio-campo ali com o Fabrício entrando, né? E o jogo começou a ficar igual. Mas muito difícil. O Chapecoense tem um sistema defensivo também muito forte. E infelizmente a gente não conseguiu fazer gol. Também a gente não tomou, né? Até porque eles criaram também e tiveram chance para sair daqui com resultado positivo. Depois do jogo de hoje, a impressão que fica que nas derrotas para Grêmio e Palmeiras, o Joinville jogou até um futebol um pouco mais ousado fora de casa, mesmo perdendo o jogo. A torcida chegou em um momento a falar em falta de vontade. Depois do jogo de Curitiba com 3-0, é difícil acreditar em falta de vontade dos jogadores. O que aconteceu, além da marcação da Chapecoense um pouco mais pesada hoje, que o Joinville não conseguiu se soltar? Não, deficiência, né? A gente não conseguiu encaixar como a gente estava conseguindo. O adversário não pode tirar o mérito. Fez uma partida taticamente perfeita, marcou bem. E a gente não estava naquele... Realmente não tinha... Não era da forma como a gente imaginava. Não fomos bem, não fizemos uma boa partida. Mas isso a gente tem a ciência, né? Mas já acabou, não adianta ficar lamentando. Agora é pensar no próximo jogo, na grande dificuldade de enfrentar o líder da competição. Então é dessa forma, acho que vontade não vai faltar, esse grupo não falta vontade nunca, trabalha, luta. Mas tem dias que as coisas não vão acontecer da maneira como a gente imagina. Ô Paulo, você fala que não é hora de lamentar, mas se o Joinville consegue uma vitória hoje, o Joinville voltava a depender apenas de si para deixar a zona de rebaixamento do campeonato. Até que ponto isso te faz refletir de que agora vai ter que recuperar e que vai ter que buscar fora e que de novo o Joinville segue correndo atrás da máquina? Foi a tônica desde o momento que a gente chegou, né? É a tônica, todos nós queríamos vencer, todos. Pode ter certeza que a vontade era imensa de todos nós, mas a gente que vive no futebol, a gente sabe que às vezes as coisas não acontecem como não aconteceram, né? E tem que continuar lutando, acreditando, né? É ruim empatar, muito ruim dentro de casa. Onde a gente pôde sair com a vitória hoje, não acredito pela partida. Eu acho que a gente lamenta muito mais o do São Paulo do que hoje. Hoje São Paulo, realmente a gente deixou de ganhar. Hoje não. Hoje o time não fez uma boa partida, o time não foi da forma como a gente tinha, a gente vinha fazendo. Como já falei também, não posso tirar o mérito da Chapecoense, marcou muito bem. É um time experiente e conseguiu sair daqui com um ponto que realmente nos deixa, como já estava, numa situação ruim. Mas nada que nos tire a motivação de continuar lutando. PC, até falando nisso, o Joinville consegue um ponto dentro de casa. Esse empate fica com aquele gostinho de poderia ter feito melhor, gostinho de um gostinho de derrota até esse empate, e é uma obrigação, de repente, com a obrigação de arrancar pelo menos um ponto lá contra a equipe do Corinthians? Não, o gostinho de derrota não, até porque nós fizemos uma boa partida. O gosto de derrota, sim, o jogo do São Paulo, pelo que nós produzimos. Hoje não. Hoje o time realmente não jogou
da forma que vinha jogando. Então não tenho que... Acho que um ponto aí hoje foi igualdade. Foi um jogo truncado, jogo que não teve... Os dois goleiros praticamente não trabalharam, poucas oportunidades dos dois lados, entendeu? Então hoje eu tenho que... foi um ponto, acho que os dois levaram um ponto e a partida não foi o que a gente estava esperando. A gente estava esperando uma partida melhor, mas a gente tem a ciência de que isso aí é o futebol. Aconteceu hoje como vai acontecer na frente. Não vamos... aqueles 100% é difícil você ter essa pegada o tempo todo. E vamos continuar na luta. PC, por favor. Queria saber da tua parte se hoje, especialmente a atuação da partida de hoje, tem muito a ver com as trocas, a necessidade de mudança. A gente viu aí um Joinville que repetiu 4 vezes seguidas a escalação e agora a necessidade começou a fazer com que tu fosse obrigado a trocar. E chegou hoje num ponto que já teve... Era bem profunda as mudanças em relação ao que vinha sendo. O time sentiu... Tu acreditas que o time sentiu, nem tanto falando de mudanças por si só, mas de entrosamento, qualidade do jogador, até mesmo característica, por exemplo, o caso do Juninho, que foi meio atacante deslocado para lateral. Na necessidade, né? A troca normal era o que eu tinha falado para vocês na coletiva, deram o Eusébio jogar, mas infelizmente nem tudo que a gente imagina as coisas acontecem, né? E botar um jogador para entrar e se machucar, a gente teve que optar, já que o Juninho já atuou nessa função aqui dentro do Joinville, se não me engano, no campeonato estadual, e a gente optou por ele. Mas fez o seu melhor também, o menino foi no seu melhor. Não é a sua posição, é o que a gente procurou. Até a gente procurou com o William também entrando ali no lugar do Crispim, que desse uma proteção maior, até porque a gente sabe que o lado direito da Chapecoense é um lado muito forte, né? Então, a gente fez o melhor, procurou fazer o melhor, infelizmente não estava no nosso dia. Ainda sobre essa questão de alterações, né, PC, na primeira etapa. Na primeira etapa, você tirou o William Henrique ali numa tentativa do Fabrício, até para entender um pouco dessa substituição ali, se foi para conter alguma coisa da Chapecoense na primeira etapa. E no segundo tempo, você colocou o Yuri para a tirada do Juninho. E uma outra substituição que a gente até ficou pensando sobre a saída do Viana, a entrada do Kempis, que geralmente é normal, mas na necessidade também de fazer um gol, manter mais homens de frente ali, não seria uma opção? Seria. Mas dentro do que a gente vem trabalhando, a gente procurou manter o artilheiro da equipe, os dois artilheiros dentro do jogo, né, que era o Marcelo e o Kempis. A gente procurou trabalhar dessa forma, né? Tudo era válido ali a gente trabalhar. A gente está procurando trabalhar com o grupo que a gente tem, aqueles que estão chegando dando oportunidade. A mexida era claro, era nítido que a gente estava perdendo meio campo para a Chapecoense. Estava sobrecarregando, estava com 2 volantes, o Naldo e o Cadu. A gente estava perdendo, a gente precisava encher mais o meio campo. Aí a gente colocou o Fabrício. Depois, no segundo tempo, a gente passou o Cadu para a lateral, porque o Juninho, o Vinícius começou a pedir que eles atuassem lá, porque o Juninho estava com cartão amarelo. A gente jogou o Cadu para lá, para o outro lado, para continuar o meio cheio, não perder. Era a opção. E depois a entrada do Kempis já foi natural do Viana. O Viana ainda está entrando no ritmo que a gente vai precisar dele. É um jogador muito útil, né, pela sua característica de velocidade, o que a gente não tem aqui no jogador de frente, mas já estava sendo sobrecarregado. A gente optou pelo Kempis e entrou bem. O Kempis, na minha visão, entrou muito bem. Paulo, às vezes quando tem uma alteração ainda na primeira etapa, muitos pensam e errou na escalação, ou assumiu o erro da escalação. Você se arrepende de alguma maneira de ter colocado o William Henrique, ter começado ele jogando, por que ele não deu certo naquela função, enfim? Depois que o jogo acaba, é bom para analisar, entendeu? Depois, quando tudo termina, é bom de analisar. Acho que é dessa forma, sim, cara. A gente procurou dar oportunidade àqueles que vêm trabalhando dentro da nossa visão, o que podem fazer. Agora, quanto a chegar dentro do jogo e as coisas acontecerem, é diferente, né? Então, assim, a gente respeita bastante a opinião de todos, bastante, e a gente pode ter certeza que a nossa intenção é sempre acertar. Mas, como a gente fala, né, nada que a gente vai fazer sempre, as coisas vão acontecer da maneira que a gente quer.
Ô Paulo, vamos então partir dessa e pensar no próximo jogo. Vamos pensar no jogo contra o Corinthians, até porque faltam cerca de 60 horas para esse jogo. E pelo que a gente consegue ver, até que enfim, depois de vários desfalques no jogo contra o Atlético, vários desfalques hoje, o negócio começa a clarear para você. Voltam os 3 jogadores que estavam suspensos, volta o William Popp, volta também o Anselmo. O que você já consegue ver para esse início de reação de Joinville no domingo? Então, a gente vai ter que agora sentar, começar a fazer já a relação para o próximo jogo. Então, é mais opção, né? E mais jogadores que estão mais acostumados a jogarem juntos. Entendeu? Então, isso é bom, muito bom. Porque, como eu falou, a gente procura dar oportunidade. Né? Aquele que eles estão falando, jogar bem ou jogar mal, faz parte. Ninguém vai entrar, botou, vai arrebentar. Não, tem uma hora que você vai colocar o jogador e não vai fazer aquilo que a gente está esperando. É por isso que a gente troca. Eu falo para vocês, não tem esse problema de trocar com 10, 15 minutos, 20 minutos no primeiro tempo. A gente não está igualando com o adversário, a gente vai usar do que a gente pode mexer, a gente mexe. E quanto às opções, é muito bom a gente poder contar com esses jogadores já para esse próximo jogo. Oi. Vamos lá, Paulo, para poder completar. Lá. É que eu comentei do Juninho, mas eu queria saber principalmente das mudanças no geral que vêm ocorrendo nos últimos jogos. Se tu sentes que é muito, talvez, falta de tempo para treinar, entrosamento, ou é muita mudança brusca, às vezes adaptando até mesmo um jogador numa função. Então, o que eu estou falando, a gente está procurando, dentro do que eles fizeram já aqui dentro do clube, a gente poder equilibrar dentro da nossa carência. E sobre o Juninho foi isso. A gente conversou, a comissão técnica inteira, passou as posições que ele já havia feito aqui dentro, e a gente optou por ele ali, já que o Eusébio a gente não pôde utilizar em função de estar sentindo, né? Ter sentido dentro do treinamento. Infelizmente, a gente não espera por isso. Então a gente conversou, aí foi mais na base da conversa, foi de ontem para hoje, mais na base da conversa, e aí, sem o Crispim, o menino entrando, a gente procurou dar um suporte maior para ele, protegendo ele ali. Mas é o que eu falo, eles fizeram o melhor dentro do que eles podiam, né? A gente não conseguiu o resultado que a gente esperava. Beleza? PC, Oi. tu não teve a oportunidade de falar ainda sobre o assunto, mas de que forma que a alteração dessa data do jogo atrapalhou a preparação para esse jogo contra a Chapecoense? De que forma que causa um prejuízo já para a próxima partida com esse pouco tempo de descanso também, né? Diminui, né, o tempo da recuperação dos atletas e a logística, né? A gente teve que trocar de hotel, a gente estava num hotel, aí o hotel já não tinha mais reserva para que a gente ficasse no mesmo hotel para o jogo de hoje. Aí houve um deslocamento para um outro hotel, né? A logística mexe bastante. Mas é o que eu digo, não pode ficar procurando nenhum tipo de desculpa para que não teve pela vitória. Fala aí. Isso, circunstâncias diferentes, assim, o Joinville não vem fazendo gol há 3 jogos, mas em circunstâncias totalmente diferentes. Primeiro, no jogo contra o São Paulo, que a bola realmente não entrou, né? Foram várias oportunidades criadas. No jogo contra o Atlético Paranaense, por conta da expulsão, né, que obrigou o time a jogar de maneira diferente. Mas hoje já foi uma outra circunstância. Me parecia assim que às vezes o time estava nervoso demais, abusando do chutão, errando muito passe. Você acha que o fato de ter se acumulado esse número de jogos sem fazer gol, independentemente das circunstâncias, tem deixado os jogadores um pouco mais nervosos e até sem confiança para causar tanto erro como aconteceu hoje? Eu acho que até pela exigência, né, do jogo, da gente ter a vitória como meta direta, todos nós queríamos vencer o jogo. Eu acho que isso, como não vem e o tempo vai passando, eu acho que a ansiedade tomou conta, sim. E passou um pouco essa ansiedade da arquibancada para dentro do campo. O time, até o controle de bola, que o time trabalha bastante, passe trabalha bastante, nós erramos muito. Principalmente no primeiro tempo, a gente não conseguia ficar com a bola. Se eu não me engano, nós não conseguimos criar uma situação real de gol, não conseguimos. Né? Foi um jogo que a gente foi atípico pelo que a gente vem fazendo. Como você bem falou, o jogo do São Paulo, último aqui dentro, foi completamente diferente. Hoje não. Hoje o time não criou. Estava ansioso, não estava conseguindo
a jogada com mais clareza, não estava tendo a tranquilidade de poder querer ficar com a bola, já que o adversário estava ocupando os espaços bem. Então foi sim. Eu acho que o time não teve uma tranquilidade e a ansiedade, sim, passou para eles, para dentro do campo.